E aí, pessoal, vamos responder essa pergunta, o que eu faço no vídeo. Covid-19 é um demônio ou estão demonizando ele? Por causa de quê? Quais são os interesses por trás disso? Se você vive nesse planeta, né, eu não preciso responder, mas vou responder. O motivo é o dinheiro. Tem pessoas que estão enriquecendo, outras querem desestabilizar o governo. Intenções políticas, menos na saúde das pessoas. Porque se fosse assim, então, digamos que eles tivessem boas intenções, então a partir da hora que for lançada a vacina do coronavírus, ninguém morre mais, né? Que maravilha que vai ser. Nós vamos viver para sempre, porque só quem está matando é o Covid, ninguém mais morre de tuberculose, de infarto, coitado. Aliás, tem pessoas morrendo em casa porque tem medo de ir para o hospital. A cultura do medo está prevalecendo. E esse vírus é um vírus da gripe, queira ou não queira, ele é da gripe, né? A boa notícia nisso tudo é que tem um laboratório israelense que já está na fase 2, já está testando em ratos e logo eles vão colocar, né, milhões de doses à disposição dos governos mundiais. Tá, mas eu quero que vocês prestem atenção nas palavras do Dr. Tiago. Ele é vereador da região da Grande Porto Alegre. Ele fez uma intervenção muito boa, né? Esclareceu para alguns que ainda não estão esclarecidos o que está acontecendo. Sobre isso, há uns dias atrás eu postei um vídeo de uma médica que trabalha na linha de frente, ela é plantonista de um hospital em Salvador, e ela colocou muito bem, ela explicou detalhadamente, com maior paciência, de como funciona o tratamento com a hidroxicloroquina, junto com a azitromicina, que tem que ser feito no início do diagnóstico que a pessoa está se sentindo. Sentiu alguma coisa, vai lá, vê que tem, administra. Aliás, essa droga da hidroxicloroquina, ela não era nem vendida com receita médica. As pessoas que moram no Nordeste sabem bem disso. É um remédio que foi criado para combater a malária. E as pessoas compravam lá à vontade e tomavam, e ninguém morria por causa disso. Morria por causa de outras doenças. Tá, então eu vou passar esse vídeo aqui, eu quero que vocês prestem muita atenção no que ele está falando. E no exemplo que ele está dando. Ele está se referindo a um amigo dele que é médico, que tem 81 anos e que trabalha todos os dias. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, imprensa, funcionários da casa e todos que nos prestigiam até o momento. Venho a esta casa hoje para trazer um presente para todos nós. Um presente que no final de semana chegou até minhas mãos e eu não posso, como médico e como parlamentar desse município, deixar de compartilhar com todos vocês. Primeiro mestre em pneumologia e primeiro livre docente em cardiologia da URGS. Pós-doutorado nas universidades de Edimburgo, Londres e Califórnia. Um dos fundadores do Instituto de Cardiologia em Porto Alegre. Olha o currículo desse cara. Nesse momento, chefe do serviço de hemodinâmica do Instituto de Cardiologia de Porto Alegre. Estou aqui falando do nosso colega, meu colega e amigo Carlos Antônio Gotcha, que aos 81 anos, hoje, conversando comigo pelo telefone, eu perguntei: doutor, o senhor não tem medo de ir trabalhar? Ele me disse: tenho medo de ficar confinado em casa, sem a dignidade e a felicidade do meu trabalho. Eu vou aqui usar a tribuna para transcrever um texto que recebi do colega Carlos Antônio Gotcha. A atual pandemia do coronavírus, em parte, é real, mas em grande parte foi construída pela sua maior propagadora, a mídia totalitária que não admite o contraditório. Aliás, os maiores crimes da humanidade têm sido cometidos por não considerar que o outro existe.
Sócrates teve que beber cicuta para criticar os falsos deuses atenienses. Cristo foi crucificado por pregar tolerância e amor. São Tomás de Aquino foi considerado herético por tentar conciliar fé e razão. Tiradentes foi enforcado porque quis independizar o Brasil. E Hitler foi eleito Homem do Ano em 1938, ocupando a capa da revista Time. Esses exemplos, num oceano de outros semelhantes, apoiaram-se praticamente na unanimidade da inconsciência coletiva na respectiva época. Toda unanimidade é burra. É o que está acontecendo com a dita pandemia do coronavírus. Existe uma verdade única. Quem a contesta é criminoso, insensível, desconsidera a vida. Só há o caminho do isolamento social total e absoluto. Ninguém pode sair de casa, todos têm de usar máscara, fora disso não existe outra realidade. Quem pensa em alternativas despreza a vida dos contaminados. Também não se pode lembrar que a maioria dos infectados é assintomática, que poucos desenvolvem sintomas, apenas uma minoria do grupo de risco requer tratamento intensivo e vai a óbito. Entretanto, esse grupo é detectável, pode ser monitorado e submetido a tratamento diferenciado. Um paciente com 90 anos, um cardiopata, diabético, obeso, enfisematoso, canceroso, fumante, morre de qualquer comorbidade e também morre de coronavírus. Sim, mas e os jovens? Também morrem. Mas muito raro, muito menos do que H1N1, dengue, malária, tuberculose, infarto, suicídio, atropelamento, assalto, assassinato, drogas e mais. A verdade é que esse bombardeio total, constante e suspeito dos meios de comunicação baseia-se em premissas erradas. Não há um grupo controle, não há comparação com outras doenças, não há determinação de comorbidades, só empurram números absolutos em cima de encaustos. Qualquer doença, se focada exclusivamente em números absolutos, surpreenderá pela mortalidade causada. Dados recentes mostram que o número de suicídios é quase 3 vezes maior que o de mortes por coronavírus, que parece ser a única causa mortes existente. A criminosa campanha de terror dos meios de comunicação desnorteia a população e causa maiores desgraças que a causada pelo vírus. Desespero, miséria, depressão, fome, suicídio, todas conhecidas condições alavancadoras de óbitos, mas isso não é quantificado. Veja bem, ninguém nega a importância da pandemia, nem que deva ser energicamente enfrentado com medidas racionais, porém não pela mídia, por políticos ou juízes que nada entendem e não escondem outros interesses, mas parecem ter mais poder que médicos competentes. O que acontece na realidade forma um conjunto de 2 quadros indissociáveis. Número 1, de um lado, a própria doença, com o seu quadro clínico geralmente benigno ou assintomático, ou com gravidade numa minoria, mas mais suscetível. E 2, por outro lado, as consequências malignas decorrentes de inapelável medidas coletivas, quebra de empresas, desemprego, miséria, depressão, neurose, suicídio, desnutrição, abandono. Estas segundas consequências, se somadas, são muito mais letais e parecem ser esquecidas pelos piedosos defensores da vida. Começando pelo ridículo isolamento social, que confina pessoas em apartamentos mal ventilados e impede de ensolararse nos parques e nas praias, algo muito mais saudável. Ridículo, ridículo, gente. Nós fechar os parques no momento em que a gente tem que fazer com que as pessoas estejam livres, até porque chegou a mim também uma pesquisa mostra que raro são os casos de contaminação ao ar livre. O vírus não se dissemina ao ar livre, só em locais fechados e com aglomeração. O afastamento de 2 metros, mãos limpas, uso de máscaras, tem muito mais efeito anticontágio. Confinamento só estoca o vírus para ser solto depois e prolongar o problema, enquanto os gestores arranjam tempo para explicar a falência, por peculatos ou desvios de recursos para a saúde. As neuroses de crianças e adultos gerados pela prisão arbitrária, a agressividade desenvolvida pelo não fazer nada, feminicídios, suicídios, assassinatos de vizinhos, desfechos reais, não são quantificados pelos isolacionistas. É fácil noticiar mortes e o valor do confinamento sentado no púlpito televisivo. Doloroso é o que eu ouvi de um ambulante. Doutor, é melhor morrer do tal vírus e de fome? Ou de outro, periférico mais abrangente. Esse discurso de que a vida está em risco não surte efeito na periferia, onde a vida é um risco permanente. O pior é que já foi demonstrado que o índice de infectados é aproximadamente o mesmo com ou sem isolamento social. Países que enfrentaram a pandemia sem histerismo, com relativa abertura, demonstraram resultados positivos. Sim, dizem, na Suécia, teve mais mortes que em alguns outros promotores do confinamento radical. Talvez seja o preço a pagar. Não entendem esses idiotas da objetividade que a atitude sueca abrandou os outros efeitos maléficos colaterais, já citados do isolamento absoluto. Continuam não entendendo que focar só na doença, destruir a economia, causa muito maior prejuízo em vidas e qualidade de vida, pois economia saudável propicia a vida, e o contrário mata mais que o vírus.
o preço da cura parece ser maior do que a própria doença. A destruição da economia por medidas sem contestação, com suas terríveis consequências, constitui verdadeiro crime contra a humanidade e atendem a propósitos hegemônicos, auxiliada por líderes incapazes de enxergar objetivos bem claros. Não se salvam alguns com o sacrifício de todos. Se não intencional, o prejuízo pelo descuido contaminante deve ser cobrado da China. Quem tenta enxergar um pouco o futuro desespera-se. Estamos vendo claro o autoritarismo e controle social por governos inspirados em hegemonia chinesa, que não sabe o que é democracia, transformando pessoas em robôs. Alguns dizem, mas lá na China eles conseguiram controlar, fizeram lockdown. Vai morar lá, que eu tenho certeza que tu vai pedir para voltar para uma democracia que nem o Brasil. Nós não podemos comparar um governo autoritário, um governo de ditadura, em que se o governo disser para te ficar em casa, tu colocar o pé para fora, ou tu é preso ou tu é morto. Onde a estrutura do governo te dá comida em casa, onde a estrutura do governo te dá remédio em casa, onde o lockdown, que é uma ferramenta da medicina que nunca foi usada até então, lá pode funcionar mesmo. Aqui, com a nossa cultura, não funciona. E é isso que eu tenho dito. Nós temos que nos adequar o tratamento à nossa cultura. Na Alemanha, por exemplo, conseguiram lá fechar o país por 3 meses. Isolamento total. Parabéns. 90% do povo alemão tem condições de ficar 3 meses parado. Por quê? Porque tem capital. E o capital nada mais é do que o resultado do trabalho acumulado. Eu e muitos aqui temos também. E quem não tem? E quem trabalha no mês, para no outro mês pagar a sua habitação, seu alimento, seu remédio, suas vestes? E esse, hein? Será que nós somos tão egoístas de pensar apenas no nosso umbigo? Não é possível. Direitos consagrados são constantemente violados, como o de ir e vir e o de escolha, que ficam subordinados à licença de qualquer guarda munido de uma autoridade que não pode ter, abordando pessoas, caçando-as nas praias ou até nadando no mar. Uma estupidez sem nenhum sentido, que mata a alegria, o exercício e o lazer. O que estão fazendo? Sugere terrível cenário, não longe de implantar-se e destruir todas as conquistas humanas de direito e de liberdade desde a Revolução Francesa. O que certa e poderosa mídia faz é um ensaio aterrorizante para transformar pessoas em robôs, sem face, sem vontade, sem críticas, autômatos obedientes a decisões estatais, bem ao gosto dos inspiradores asiáticos. Todos os heróis que morreram no passado para termos liberdade estão sendo ressepultados pelos novos psicofantas e suas medidas esdrúxulas e mortais. Outro aspecto a considerar é preciso ter cuidado com a higienização, porque todo extremo é maléfico. Se pega a moda de esterilizar todos os objetos tocados, de não apertar as mãos, impedir o ar ambiente com filtros e o contato uns com os outros por paredes plásticas, a longo prazo o sistema imunológico atrofia-se e abre portas para futuras novas pandemias por faltas de anticorpos envolvidos. Assim dizimaram-se populações indígenas. Ao chegaram na América os primeiros europeus e assintomáticos trouxeram o vírus da gripe comum. Uma criança que engatinha e leva a mão na boca está desenvolvendo imunidade. Querem roubar até nossa imunidade. Pessoas rígidas, no pleno uso de seus direitos, são discriminadas pelo simples fato de terem 70, 80, 90 anos. De novo, os idiotas da objetividade desconhecem não ser o número de anos, mas o estado biológico que torna a pessoa mais ou menos suscetível ao vírus. O idoso tem direito a viver, divertir-se e fazer escolhas. Afirma com propriedade Rosário Pinto Correia, da Escola Lisboeta de Trabalho e Economia. Os idosos com mais de 70 anos, como são chamados agora, primeiro, não se veem como idosos. Segundo, não são idiotas. Terceiro, em muitos sabem mais que os mais novos. Quarto, querem gozar a vida como todos e, sobretudo, têm, como todos, o direito de escolher. Medicamentos e vacinas eficazes estão próximas a aparecer. Necessita-se repudiar e evitar as consequências do ditatorial controle social. As pessoas aterrorizadas estão próximas a serem anuladas arbitrariamente em vontades ou atitudes. Se a sociedade não exibir o direito de reagir, se o ensaio de totalitarismo midiático e governamental prosperar. Doutor Tiago, o senhor me permite uma partezinha? Sim, eu quero só dizer aqui para todos que este texto, tá, ele apenas serve para repensar à luz de múltiplas evidências e de um cidadão médico de 81 anos que vai trabalhar todos os dias e que tem no seu currículo algo incrível. Não é qualquer cidadão, ele é pneumologista, ele conhece pulmão, ele trabalha no Instituto de Cardiologia, ele conhece muito bem como funciona a fisiopatologia da doença.
Então, é uma forma que a gente tem de mostrar o outro lado. E a gente tem a obrigação, nesta casa, que é a casa dos debates, de mostrar que existe também o outro lado. É isso aí, pessoal. É muito boa abordagem. Tocou no assunto imunidade ali, quando criança. Eu tenho 54 anos, essa geração todinho, a gente brinca, né? Falando assim, eles não sabem o que é isso, né? Porque eles não podem nem botar o pé no chão quando nascem. Eu brincava na chuva, brincava no barro, roçava a bunda no barro, subia num pé de goiaba, passava a tarde lá comendo goiaba, tinha pipa, tinha bicicleta, tinha tudo, né? Hoje eu sei até que é um pouco mais difícil porque as cidades cresceram muito. Mas o que eu quero dizer é que a gente tinha imunidade. Eu não pegava gripe, aliás, eu não estou pegando gripe nem hoje, nem com a minha idade que eu estou agora. Tá? Então é necessário, não pode fugir de algumas regras, né, básicas que faz parte da evolução do ser humano, ainda mais quando é criança. Tá? E em relação ao direito sagrado de ir e vir, isso não pode ser cortado, né? A gente tem que proteger as pessoas mais idosas, usando máscara, aconselhar elas, aconselhar a ficarem em casa, mas se eles quiserem sair, eles têm esse direito de sair, né? Desde que usem máscara. A gente pode aconselhar também, mas não pode obrigar ninguém a fazer nada. Tá? Então essa cultura do medo aí, aliás, falando em cultura do medo, o Japão, uma das campanhas da Cruz Vermelha no Japão agora é essa, né? É uma campanha contra o medo. Porque se você tem medo, fica assustado, sua imunidade também baixa. E pode se tornar uma vítima em potencial desse vírus aí. Ele não vai desaparecer a partir do próximo ano, né? Como outros vírus da gripe, vai permanecer com a gente vai ter que se acostumar com isso. As pessoas vão ter que mudar culturas também em relação a hábitos alimentares e imunidade, etc, etc. Mas não dá para nocautear todo mundo, fica todo mundo em casa. Não pode fazer isso. O país quebra, a fome vem, atrás da fome vem as moléstias, vem a violência e vem um monte de coisa que todo mundo já sabe, não precisa nem mais falar nisso. Valeu? Isso aí é para vocês pensarem. Um abraço, que Deus abençoe a todos. Tchau.